começando o nosso programa desta quinta-feira. Você pode participar do programa com a gente. Vamos conversar sobre a Assembleia Legislativa. Hoje teve aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência Estadual. Vamos conversar com o deputado Kelps Lima. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações que aconteceram no projeto. A gente já trouxe aqui ontem essas principais alterações, mas hoje a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto e também sobre outras questões da Assembleia Legislativa e de eleições, por que não? Você participa do nosso programa pelas nossas redes sociais. Temos o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente aguarda a sua interação, a sua participação em mais uma edição aqui do Cenário Político. Carol, vamos trazer aqui mais uma informação com relação à reforma da Previdência. Por maioria dos 23 deputados presentes, foi aprovada na sessão plenária de hoje, dia 24, quinta-feira, em votação híbrida, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Previdência dos Servidores Estaduais aqui do Rio Grande do Norte. A PEC 0220 vinha sendo exaustivamente discutida na Assembleia Legislativa durante os últimos meses. O governo e deputados da oposição chegaram aí a um consenso depois de muita discussão em plenário. Entre os principais pontos acordados estão o aumento da faixa de isenção, que originalmente era de R$ 2.500 e passou para R$ 3.500, e também a nova faixa de contribuição, além de outras emendas consensuais, notadamente a que diz respeito aí à aposentadoria especial dos professores. Governo e oposição concordaram na redução da idade mínima, que no caso das mulheres caiu de 55 para 53 anos e no caso dos professores de 60 para 58 anos. Entre os servidores ativos, as alíquotas variam em 5 faixas, de 11% a 18%, e entre os aposentados estão isentos os que recebem até R$ 3.500. Outro ponto considerado como avanço, pois a proposta original só isentava os aposentados que recebiam até R$ 2.500. Antes de ir a plenário, a matéria contou também com debates dos sindicatos das categorias. Somente os deputados Alisson, do Solidariedade, e Sandro Pimentel, do PSOL, votaram contra a reforma. Cristiane Dantas, do Solidariedade, se absteve. Nelter Queiroz, do MDB, Galeno Torquato, do PSD e Raimundo Fernandes, do PSDB, não votaram. Todos os demais votaram a favor. O segundo turno de votação será na próxima terça-feira, dia 29, já ali um dia antes do encerramento do prazo estipulado pelo governo do estado, que é no dia 30 deste mês de setembro. Carol. Pois é, Vanúvio. Tá aí essa primeira votação, deve acontecer outra na próxima terça-feira, como você acabou de dizer, e realmente a governadora Fátima Bezerra tem que cumprir aí o prazo estipulado pelo governo federal, um prazo que já foi, inclusive, adiado, né, prorrogado, aliás, e terminou tendo que abrir mão ali de alguns pontos. O governo repetiu várias vezes que teria que ser da forma como foi enviado, que todos os cálculos já estavam baseados ali naquele projeto, mas que agora teve que dar essa recuada, porque senão não conseguiria a aprovação. O governo teve que abrir mão. Então, vamos conversar agora com o deputado estadual do Solidariedade, Kelps Lima, que está conectado com a gente. Boa noite, deputado. Muito obrigada por conversar com a gente no cenário de hoje. E essa votação, na sua opinião, deputado, a governadora Fátima teve realmente que abrir mão do que realmente queria para conseguir a aprovação?
Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Engordou na quarentena, hein, Vonúvio? Tá mais cheinho. Dá para ver daqui, viu? Eu tô mais magro, deputado. Estou melhorando aqui. Eu tô no maior peso da minha vida, Vonúvio. Peguei foi um bucho agora nessa quarentena, mas agora já tô na rua, graças a Deus. Mas agora, mudando de assunto de bucho, vamos para a Previdência. Isso é um assunto muito sério, que a gente tem que encarar com muita seriedade no Rio Grande do Norte. Infelizmente, esse assunto foi muito demonizado, em especial pela governadora Fátima Bezerra e seus aliados, porque eles diziam que não era necessário reforma de Previdência no Estado nem no país, mentiram para o servidor para poder ganhar as eleições, e quando chegaram lá ainda queriam fazer uma reforma extremamente cruel. Protegendo quem ganha mais e punindo mais quem ganha menos. E aí a gente não aceitou isso. Primeiro, a gente não aceitava a votação online, a gente queria votação presencial, e depois a gente queria que tivesse pelo menos um avanço, uma atenuação da situação de quem ganha menos e, claro, quem ganha mais paga mais. Tivemos a vitória possível, né? Não conseguimos exatamente como queríamos, mas foi uma vitória. A reforma da Previdência é necessária, foi feita, é um avanço, mas ainda tem muita coisa para avançar no Rio Grande do Norte, em especial fora do Poder Executivo. A gente precisa avançar na Assembleia, a gente precisa avançar no Judiciário, a gente precisa avançar no Tribunal de Contas e no Ministério Público, que ainda tem castas no poder, ganhando muito acima da média do trabalhador do Rio Grande do Norte, e isso não é justo. Deputado, com relação a esse diálogo, né, principalmente com deputados da oposição, demorou essa conversa do governo chegar a esse acordo com essa bancada oposicionista? Porque já é o segundo prazo aí adiado e já nos finalmente que vai ser aí votada essa proposta de reforma na Assembleia. É uma coisa que me surpreendeu, Vonúvio, assim, porque Fátima é uma política muito experiente, né? Uma política muito antiga no Rio Grande do Norte, já teve mandatos de todos os níveis, e me surpreendeu a inabilidade e inexperiência na condução desse projeto. Por exemplo, se ela tivesse cedido esses pontos há 4 meses atrás, o Estado teria tido uma arrecadação enorme nesses meses, e perdeu essa arrecadação por inabilidade, porque o que estava sendo pedido era justo, era o mínimo que tinha que se compensar o servidor, e essa falta de habilidade terminou comprometendo ainda mais a arrecadação do Estado, que está numa situação financeira difícil, apesar das ajudas enormes que vieram do governo federal, e com um servidor ainda com salário atrasado. Vamos então chamar um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.